Haverá neste mundo um homem qualquer que, de tão refreado pela modéstia, nunca provoque a censura como um cavalo bem adestrado o chicote? A maneira de um cavalo adestrado tocado pelo chicote, sejam assim ardentes e veementes. O cavalo adestrado é um símbolo muito importante, porque o cavalo é um animal elegante, ele tem porte, e ele aprende desde pequeno a respeitar o chicote do seu mestre, a respeitar a vara do seu dono. E o cavalo esperto, que é bem treinado, irá correr sempre e marchar de uma maneira perfeita e precisa. Porque ele sabe, na sua inteligência, de que se ele não fizer isso, ele irá receber chicotadas. E querendo ou não querendo, chicotada dói. É tudo animal condicionado à punição para sobreviver. Está preso dentro nesse espaço de limitação. Assim era a infância até alguns anos atrás. Hoje em dia está se saindo desta estrutura de punição. Mas os animais eram adestrados assim, inclusive os cachorros. Punição ou agrado. Assim você cria o ego desse animal. Mas o cavalo, ele consegue, de uma certa forma, ter a sua liberdade mesmo com o chicote e com alguém galopando em cima dele. Ele respeita isso. Ele não é teimoso, quem é, por exemplo, pode ser uma mula ou um burro, que empaca e recebe um monte de chicotada, mas mesmo assim não irá sair do lugar. O cavalo não, ele é mais esperto. Ele continua seguindo o caminho. Ele sabe que mesmo tendo que encarar e carregar um peso na sua vida, ele irá chegar em um pasto onde será solto e poderá correr livremente, onde ele encontrará seu espaço. Ele presta um serviço nobre, mas também se liberta disso. Ele continua dentro nesse espaço livre, mesmo se preso. O ser humano em si, ele também era ensinado através da punição a caminhar na retidão, para permanecer preso dentro dessa sociedade e naquela sociedade naqueles tempos. Ele precisava marchar, precisava obedecer à religião, na qual ele tinha que ter medo. Ele precisava obedecer às leis do rei, que era o único autoritário que mandava sobre todos. Não existia democracia, não existia um parlamentarismo, não existia as vozes que podiam falar por você. Era a voz do rei, era pronto. É dele ditava a lei. Então o ser humano vivia igual ao cavalo. Ele tinha que viver também seguindo as regras e não podia sair delas. Ainda mais naqueles tempos. Mas é tão engraçado porque quando eu escuto essas palavras de Buda, ele fala se existirá algum dia, ele pergunta, um homem que ligado na sua modéstia, preso pela sua modéstia, ou seja, ele não é um homem com grandes pretensões, ele não é um homem que valoriza tanto aquilo que ele tem para oferecer e para compartilhar neste mundo, mas é um homem que simplesmente vive segundo a estrutura. Será que alguém que vive segundo esta estrutura conseguirá, assim como o cavalo evita a chicotada, ele evitar a censura? Ou seja, será que ele vai conseguir se libertar
desse esquema, desse sistema? Será que ele conseguirá se libertar da ilusão de estar vivo nesse lugar? Como ser humano? E, sem querer, ele está tocando em algo assim que ressoa em minhas lembranças, que foi a escravidão, por exemplo, no Brasil e no mundo. Os africanos, eles eram seres livres, viviam livres, viviam lá na África, perambulando pelas savanas ou pelas florestas, dependendo da região. Eles eram vendidos como escravos e pegos como mercadoria, carregados em navios. E a partir desse momento, eles silenciaram. É um claro fato de que os africanos, naqueles tempos, viviam tanto o momento presente, que este momento era a eternidade. E qualquer coisa que estivesse acontecendo agora seria eterno. Eles não conseguiam enxergar o futuro, não conseguiam enxergar amanhã. Era aqui e agora. É tão profundamente de que se conta que quando os primeiros colonos chegaram na África e começaram a ditar suas leis e trouxeram a água de fogo, como eles fizeram também nos Estados Unidos, e as pessoas começaram a se embriagar. A penalidade era a prisão. Mas pega o nome destes e coloca na prisão e você o mata. Porque para ele essa prisão era eterna. Ele não sabia que amanhã de manhã ia ser liberto. Não cabia na sua concepção. Isso aconteceu muito quando os escravos estavam vindo. Muitos se deixavam morrer. Muitos apenas por evitar o golpe do chicote, continuaram seguindo firme igual o cavalo. Quando chegaram no Brasil, ou na América Central, nos Estados Unidos, nas plantações, para se tornarem escravos e serem vendidos, eles continuaram sendo levados como alguém sem vida, por um lado por outro. Eles permitirem isso, porque eles não conseguem enxergar o amanhã. É muito sutil isso. Viver no presente não te dá amanhã, te dá apenas este momento. Porque neste que você tem certeza que está acontecendo. É tanto que viver uma situação dessas, você acaba se entregando, baixando a cabeça, é permitindo que isso aconteça. Mas existia algo dentro deles que ainda precisava ser livre. E Buda completa uma resposta que, assim como um cavalo domado, você precisa correr e viver com toda a tua vitalidade e firmeza. Você sabe do golpe, mas você não perde aquela vitalidade. E o cavalo, entre os bichos, se você enxerga, ele é praticamente um dos únicos que tem esta capacidade de, ao mesmo tempo, ser escravo, mas ao mesmo tempo carregar a sua liberdade. Você traz o cavalo e solta ele no pasto, ele sai correndo, ele corre feito louco, ele pasta, chove, ele celebra. Ele é muito diferente. Quando você faz o cachorro refém de um adestramento, ele limita e vive no confinamento. Ele não consegue ir além mais disso. Se torna tão dependente de que ele quase não celebra se não tiver o dono dele por perto. Está tão condicionado a isso. Agora, quando você cria um cachorro mais livre, ele continua igual ao cavalo, porque você não dá correção nele.
A série da vara fala exatamente isso. Quando você está ameaçando a vida de alguém com uma punição, este se fecha e aceita. Ele não tem outra escolha. Mas se este conseguirá ir além desta punição, poderá começar novamente a encontrar toda a sua ardência, todo o seu poder e vibrar novamente. E isso é o convite que ele faz para os seus praticantes. Ele diz: será que um dia alguém que vive no mundo irá conseguir se libertar da escravidão, da estrutura no qual ele vive, das máscaras que ele carrega, da sociedade, do domínio que isso tem sobre ele? Não. É necessário mergulhar na prática, sair deste mundo, para poder vibrar novamente, encontrar sua força. Você pode viver neste mundo, mas não ser parte dele. Ele fala: à maneira de um cavalo adestrado tocado pelo chicote, sejam assim ardentes e veementes. o cavalo adestrado não precisa apanhar. Só mostrar o chicote para ele, ele já sai correndo. Porque ele não quer isso. Ele não precisa disso. É dessa mesma forma que você viveu e sucumbiu dentro da sua personagem durante a vida toda. Viveu e ficou preso nesta escravidão da crença de ser. Quando você vê exatamente tudo isso acontecendo ao seu redor, é hora de você se tornar ainda mais aquilo que é de verdade. Ainda mais deixar seu coração vibrar, ainda mais ir além. Você não precisa mais fazer de conta. Chegar perante de Buda, chegar na prática e ser. E daí, quando está de volta no mundo, esconder isso que você vive. Isso pode vibrar. Não precisa censurar sua existência. A sua existência precisa continuar exatamente como ela é. E ninguém pode te chicotar por isso. E se estiver bem adestrado, enxerga o chicote, e isso lhe dará mais energia por ir além disso. E dá mais energia para viver plenamente aquilo que quer. Correr no gramado, na chuva, porque está a fim de celebrar a sua existência. Mesmo se na vida inteira foi condenado por ser um trabalhador, uma esposa, um marido, um pai, uma mãe, um filho, independentemente qual seja a sua condição de crença, aquilo que ainda consegue o separar do caminho da meditação. Esse é o chicote. Porque isso domou você. Independentemente de como aconteceu, não tem importância. Você tinha uma mãe muito brava, ou você entrou no internato de freiras. Minha irmã, por exemplo, tem grandes traumas na época que ela estudava no internato de freiras. Ela era muito rígida. E até hoje ela carrega esta rigidez em tudo que ela faz. Então, independentemente de onde surgiu o chicote, ele é uma mensagem para dizer: não, eu vou continuar correndo na minha direção, porque este é o caminho que eu vou. Eu vou aproveitar isso para ser cada vez mais total. Um homem humilde, ou uma mulher humilde, modesta, que faz parte desta vida e não assume sua beleza e não assume seu potencial,
Não assume que pode crescer dentro no seu espaço de amor por si mesmo. Então ela vai continuar sendo chicotada. Não tem como. Não haverá um dia. Ele pergunta, haverá um dia? Não tem. É necessário uma mudança total. Da cabeça para o coração. Da lógica para o amor. É necessário mudar totalmente seu estilo de vida. E todos que estão ao seu redor irão ter que aguentar isso. Porque é hora de olhar para si. Eu quero cuidar de mim. Eu quero me dar isso, porque isso me faz bem. Porque aqui eu me encontrei. Tem que ser respeitado. Porque não dá por viver debaixo do chicote, mas compreende? Você nasceu neste mundo, te ensinaram que era e tinha que se comportar como tal, tinha que preencher tais requisitos, tinha que se comportar de determinada maneira, trabalhar porque tinha que se aposentar, enfim, todas as questões que fazem parte da sua crença. E preencheu isso tão bem que todos ao seu redor dependiam disso. É esses que dependem do seu comportamento. Na hora que irá querer mudar, irão querer usar o chicote sobre você novamente. Não te bater, mas usar a crença que eles têm. A situação é a forma comportamental que você teria que ter perante eles. Porque é assim que eles querem que você seja. Não é algo consciente, mas faz parte do seu próprio condicionamento. Então, se o condicionamento de outra pessoa continua existindo, não significa que o teu tem que existir perante desta pessoa. Porque senão não tem como acordar. Isso é apenas ser sonâmbulo. É necessário que todos assumem isso. Qual é o ponto? Qual é o ponto de assumir um nome, por exemplo, e não usá-lo? Qual é o ponto de você, perante de alguns, você se comporta de determinada forma e perante dos outros, uma outra forma? Isso é o meu jeito espiritual de ser. Que com você eu posso falar assim, com o outro não posso. Qual é o ponto? Não é algo que está fazendo para se maquiar. É necessário dar passos. Esses passos têm que ter ardência e veemência. Observa o chicote. Ele não precisa nem bater em você. Mas esse chicote não irá dominar a tua existência. Mais.